Desfrute sua viagem. Se existe algum conselho que eu possa dar a alguém que tem um sonho em seu coração de fazer algo, é este: desfrute cada passo do caminho. Não fique tão focado em onde você está tentando chegar e perca toda a jornada. A vida é muito mais sobre a jornada do que sobre o destino. Você ouviu? A vida é muito mais sobre a jornada do que sobre o destino. Alguns de vocês ainda nem sabem para onde estão indo. Você está apenas tentando descobrir. Está tudo bem. Às vezes eu digo aos jovens, especialmente os que estão saindo do ensino fundamental, ainda são tão jovens e todos querem saber o que você vai fazer da sua vida. Bem, quantas pessoas quando têm 15 anos sabem realmente o que vão fazer da vida? Eu nunca pensei que eu estaria fazendo o que eu fiz. Eu já fui contador, eu fui garçonete, eu fui gerente de crédito, eu fui gerente de escritório. Eu já fui muitas coisas que parecem não ter nada a ver com ser uma pregadora. Mas quando chegou a hora e Deus me chamou, eu ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas em todas as coisas que eu fiz, eu tive grandes experiências de alguma forma, as quais eu posso usar agora. Portanto, se você não sabe exatamente o que fazer, basta começar a fazer alguma coisa. Uma das melhores maneiras de descobrir o que você deve fazer é fazendo alguma coisa, e você vai descobrir o que é adequado e o que não é. Como eu, que tentei trabalhar no berçário da igreja, e depois de 2 fins de semana, eu e as crianças soubemos que eu não era a pessoa para o berçário, sabe? Amém? Isso foi definitivamente uma obra morta para mim. Isso foi obra da carne. Então, obras mortas são obras que não funcionam. Muitas vezes temos sonhos que são de Deus e nós adiantamos, é de Deus que façamos, mas nós fazemos no tempo errado. As minhas histórias parecem sempre se encaixar em mais de uma mensagem. Portanto, se você se cansa de ouvir as mesmas coisas, sinto muito, você deve fazer o que meu marido faz, ele ri a si mesmo. E eu tentei ir para a televisão antes que Deus me colocasse lá. E então nós alugamos um pequeno estúdio em St. Louis e eu levei alguns dos meus funcionários e eu faria um talk show. Eu ia fazer as perguntas, eles responderiam, mas o problema era que eu fazia as perguntas e eu mesma respondia também, gente. Eu fazia um talk show, mas eu não deixava ninguém falar além de mim. E em 6 meses eu tinha apenas um envelope e nenhum dinheiro dentro dele. 6 meses. Então, Deus queria que eu estivesse na televisão, mas ainda não era o tempo. Não era a hora certa. Então, mesmo que você faça algo, se for fora do tempo de Deus, isso se torna uma obra morta. Uma obra da carne que não funciona. Você pode dizer, sim, mas às vezes você está recebendo oposição do diabo? Sim, às vezes você tem que insistir e não desistir e continuar insistindo, mas aqui está o que eu descobri. Há certas coisas que se Deus não as fizer, eu também não posso fazê-las. Seria mais ou menos assim. Eu creio que o que Deus ordena, Ele paga. Então, eu sei que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, porque Deus sempre paga as contas. E não há como nós fazermos o que fazemos se Deus não prover nas finanças o que necessitamos. Há certas coisas, como há certas pessoas que temos que manter para fazer o que fazemos. E impressiona-me continuamente as pessoas que Deus provê. Mesmo nas pequenas coisas que seria realmente muito demorado para eu tentar te explicar, mas se você está fazendo o que Deus quer que você faça, ouça-me, Ele vai prover tudo aquilo que você precisa para que você faça. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que se você quer poupar algum do seu tempo, tente evitar as obras da carne, você pode. E se você prestar atenção, você pode até sair e tentar, mas você vai saber quando Deus está trabalhando com você e fazendo algo acontecer e quando você sente que está tentando puxar um cavalo morto, colina acima. Sabe o que dizem? Se o cavalo estiver morto há 10 dias, é hora de desmontar. Ok? Jeremias 2,13 é uma ótima escritura.
o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Uma cisterna é um poço. Então ele diz que há 2 maneiras de você cometer um erro. Me esqueça, pare de me procurar, cave seu próprio poço e descubra que não há água nele. É mais ou menos assim. Isso é o que vai me fazer feliz. Então você tenta fazer algo e ainda não fica feliz. Isso vai dar certo. E você cava aquele poço, mas você ainda não é feliz. Nós temos que parar de fazer nossas próprias coisas e tomar um tempo para descobrir o que Deus quer que façamos. Quantos de vocês fazem ideia do que eu quero dizer quando eu digo afaste-se das obras mortas? Ok. A segunda coisa da qual vamos falar, que é uma grande perda de tempo, são as boas obras que você faz, mas que são feitas com motivo errado. A motivação é muito importante para Deus e, de fato, eu acho que o porquê do que fazemos é mais importante do que o que fazemos. Eu vou repetir. O porquê do que fazemos é mais importante do que o que fazemos. Agora, se você começar a falar sobre motivação, alguns ficam muito calados. Porque muitas vezes nós não paramos ou nos aquietamos o bastante para nos perguntar: por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu realmente acredito que Deus quer que eu faça? Ou eu estou fazendo para ser bem visto? Ou eu estou fazendo para entrar na turma certa? Ou eu estou fazendo porque você quer que eu faça, ou eu tenho medo de que você não goste mais de mim se eu não fizer o que você quer que eu faça? Ou eu estou fazendo porque sou intrometida e eu não quero perder nada e ficar sem saber o que está acontecendo? Eu fazia isso. Eu me envolvia em coisas que eu não queria só porque eu não queria que algo acontecesse sem eu saber. Vamos lá, eu vou contar a verdade se você quiser. Tudo bem. Mateus 6, verso 1. Tenha muito cuidado para não fazer suas obras publicamente, para que sejas visto. E você sabe como é difícil a gente fazer algo de bom em segredo e manter a nossa boca fechada? Será que você sabe o quanto é difícil orar por alguém e então ver Deus fazer o que você orou e não dizer-lhes: eu orei por isso? Agora, eu não estou dizendo que é sempre errado, mas nem sempre precisamos fazê-lo. Por que não deixar Deus levar todo o crédito? Amém? Não estou certa, é difícil. Eu orei por isso. Talvez esteja tudo bem, mas talvez Deus prefira que você fique de boca fechada e deixe que pensem que foi tudo Ele. Caso contrário, você não terá nenhuma recompensa. Então isso é assustador. Aqui diz que o que você faz com a motivação errada, você perde sua recompensa. Você perde sua recompensa. Portanto, sempre que você der aos pobres e praticar atos de bondade, não toque uma trombeta para anunciar isto, como os hipócritas fazem, como atores atuando em seu papel na sinagoga e nas ruas, para que eles possam ser honrados e reconhecidos e louvados pelos homens. Posso te dizer algo? Nós ainda nos importamos muito com o que as pessoas pensam de nós. Sabe, nós ainda gastamos muito tempo tentando impressionar as pessoas e nós deveríamos estar muito menos preocupados com o que as pessoas pensam e mais preocupados com o que Deus pensa. Amém? Eu acho que a melhor coisa do mundo seria estar completamente livre do que as pessoas pensam de nós. Amém? Eu lhes garanto e solenemente digo a vocês, eles têm a sua completa recompensa, mas quando você der aos pobres e fizer atos de bondade, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Dê em completo segredo. Uma das coisas que isso significa para mim, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz, é se Deus me der a graça de estar envolvido em algo realmente grande, eu descobri que eu preciso ter cuidado até mesmo ao voltar para casa e ficar revivendo aquilo na minha mente, pensando em quão incrível eu fui. Porque se acreditamos que foi Deus que fez aquilo através de nós, temos que dar o crédito a Ele.
E ter muito cuidado de não começar a pensar que somos maravilhosos. Vamos lá. Por que fazemos isso? Que seus atos de bondade sejam feitos em segredo e seu Pai que vem em segredo te recompensa em público. Eu amo isso. O que nós fazemos, Deus vê. E não precisamos tocar uma trombeta anunciando a todo mundo. Deus a vê e Deus é o único que realmente pode nos dar a nossa verdadeira recompensa. E seja o que for que você faça, se você faz com motivo de servir a Deus e de ser uma bênção para alguém, ninguém tem que saber disso além de Deus, mas a sua recompensa virá. O que você faz em secreto, Deus o recompensará em público. Quando você orar, não seja como os hipócritas que amam orar publicamente de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas e praças para que possam ser vistos por homens. Eu lhes garanto e mais solenemente digo que eles foram recompensados por completo. E então continue. Existem muitas outras escrituras como esta, nos ensinando que precisamos ter certeza de que os nossos motivos sejam certos. Existem algumas passagens na Bíblia que nos dizem que no dia do julgamento todas as nossas obras passarão diante dos olhos de Deus e apenas as que forem obras puras serão contadas. E todo o restolho será queimado no fogo. Meu Deus e meu Pai. Então, acho que é importante se o que nós fazemos pelas razões certas. Então, uma tarefa para casa. Eu não dei muito para casa para vocês ainda. Só algumas coisas. Mas eu desafio você a ir para casa, gaste um tempo, faça uma reunião consigo mesmo e apenas pense em todas as coisas que você faz. Talvez compromissos que você fez ou coisas que você faz na igreja ou coisas que você faz para as outras pessoas, só pergunte a si mesmo, por que eu estou fazendo isso? E se você não puder responder uma dessas duas coisas, Deus me disse para fazer isso, eu estou fazendo para ser uma bênção para alguém, então talvez você precise repensar se isso é algo que você precisa fazer ou não. Porque se você estiver fazendo só para impressionar alguém, é uma perda de tempo, porque você não receberá recompensa. Você está aí? Você não terá recompensa. Uma pequena história que pode confirmar isso, depois passaremos para outro assunto. Eu estava fazendo as minhas unhas um dia e... Naquele tempo, aqueles broches de strass escrito Jesus estavam muito na moda e então eu estava usando um e... Havia uma enfermeira fazendo as unhas para uma outra garota e ela me disse o quão bonito era, ela achou o broche lindo, e ela me contou que trabalhava no hospital de câncer, que era muito difícil estar com todas aquelas pessoas doentes e não era permitido pelo hospital falar com eles sobre o Senhor. Então, a ideia veio na minha mente para dar a ela aquele broche, sabe? E apenas dizer a ela que eu sentia que havia poder no nome de Jesus escrito ali, quando as pessoas olhassem, elas seriam abençoadas e talvez lhes desse esperança. Então eu senti como se eu tivesse que esperar e ver se eu poderia fazer aquilo de maneira privada e não fazer daquilo uma grande coisa, sabe? Mas a minha carne tinha uma coisa a dizer sobre isso e o meu espírito tinha outra. Minha carne dizia, ganhe alguma atenção. E o meu espírito dizia, faça secretamente. Bem, Deus arranjou para que eu tivesse um momento sozinha com aquela mulher por alguns minutos e a garota que estava fazendo as minhas unhas ficou sem material e teve que ir comprar material para que finalizasse as minhas unhas. E a outra garota que estava trabalhando na enfermeira teve que ir a algum lugar por alguns minutos, então ficamos só eu e ela e eu tinha uma pequena guerra dentro da minha alma, sabe? Eu devo fazer isso? Mas eu sabia que Deus tinha feito aquilo para que eu pudesse fazer privadamente, eu sabia. Mas eu enrolei e esperei até que elas voltassem e assim eu fiz uma grande exibição, sabe? Bem, eu senti que Deus me disse para dar isso a você, quando você usar as pessoas vão ver e, nossa, todo mundo só falava sobre o quão generosa eu era e como eu era boa fazendo aquilo, então eu me senti tão bem, a minha carne se sentiu tão bem. Quando eu saí, eu ouvi o Senhor dizendo, espero que você tenha aproveitado, porque é tudo que você vai ter. Eu posso exemplificar como uma das minhas histórias mais rapidamente do que lendo
500 passagens aqui. Jesus repreendeu os hipócritas. Hipócritas são atores. São pessoas que nos dizem o que fazer, mas elas mesmas não o fazem. É o que acontece quando nos tornamos religiosos, sabe? Nós temos julgamentos e críticas para todos, mas nós não olhamos para nós mesmos. E eu vou ler um pouco disso em Mateus capítulo 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos e disse: os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés de autoridade como professores, então pratiquem e observem tudo o que eles dizem, mas não façam como eles, porque eles pregam coisas, mas não as praticam. Não há nada pior para mim do que alguém que prega a palavra e é apenas um grande falso. Se eu vim aqui, passei 3 dias dizendo a vocês como tratar as pessoas e como ser bom para as pessoas, e em seguida eu saio daqui e tenho o tipo de uma atitude presunçosa com a primeira pessoa que fez algo que eu não gostei, então, para ser honesta, Deus deveria me rebaixar e eu nunca mais deveria subir ao púlpito. Agora todos cometemos erros, mas se você vai dizer a outras pessoas o que fazer, precisa ter a certeza de que você mesmo esteja fazendo aquilo. Vamos lá. Só mais algumas escrituras e vamos para outra área. Os escribas e os fariseus amarram cargas pesadas que são difíceis de carregar e as colocam nos ombros dos homens, mas eles mesmos não levantam sequer um dedo para ajudá-los. Assim são as pessoas religiosas. Elas dizem todas as coisas que você tem que fazer, mas elas não te ajudam. Preste atenção. Ok, comportem-se. A terceira coisa que é uma total perda de tempo é se preocupar em racionalizar. Tentando entender as coisas. Você tem algo acontecendo na sua vida e está tentando entender isso? Posso te dizer algo? Tudo que você vai ficar é mais e mais confuso. Você não pode racionalizar respostas. Somente Deus tem as respostas. E algumas coisas que acontecem na sua vida você nunca entenderá enquanto estiver nesta terra, sabe? Há muitos mistérios ocultos em Deus. Em vez de perguntar por quê, Deus, por quê, Ele quer ouvir Deus, eu confio em você. Mesmo não entendendo o porquê. Sabe, confiança exige perguntas não respondidas. Todos nós temos perguntas que não são respondidas. E sabe, para mim, quero dizer, ao longo dos anos eu tive muitos ataques à minha saúde. Não coisas que me derrubam, mas tem coisas irritantes. Sabe, quero dizer... É um calo, um joanete ou um... Sabe, eu tenho um esporão na parte inferior de um dos meus calcanhares. E então um dia eu fui ao dentista e ele disse, bem, você precisa... Olha, você tem que ter uns 5 ou 7 mil dólares para fazer os seus dentes ou algo assim. E vai levar 6 meses e você não tem ossos, nós teremos que implantar e isso demora 6 meses e aquilo demora 6 semanas e sabe, blá, 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 blá. Meu marido nunca tem nada. Ele se sente bem o tempo todo. Nunca diz que está cansado, nunca fica de mau humor, nunca tem um dia ruim. Acorda todas as manhãs cantando. Sim, ele canta. Oh, que dia lindo, oh, que manhã maravilhosa. Então ele começa a cantar aquela música do Oklahoma que todo mundo conhece e eu apenas sabe. Ele sabe que para mim de manhã eu só falo assim. Me dê o pote de café e fique calado. Amém? Não sou má de manhã, mas eu e as pessoas não nos misturamos bem. De manhã, eu preciso ver Deus antes de ver pessoas. Acreditem em mim. Eu nunca vi ninguém que não se incomode com nada, gente. Nada incomoda ele. Nada. Ele não se importa com o que as pessoas pensam, não se importa com o que dizem. Se nós temos problemas, ele é o mesmo. Se não temos, ele continua do mesmo jeito. Ele sempre se sente bem. E, para ser honesta, às vezes isto me irrita. Vamos lá. Eu só penso, tudo bem. Porque eu sempre tenho algo acontecendo comigo, gente.
E você está sempre feliz. Outro dia ele teve que tirar uma catarata dos olhos e alguém perguntou: como está o David? Eu disse: claro que está tudo bem. O trabalho foi perfeito, ele está vendo perfeitamente, sabe? É tudo perfeito. Agora, se fosse comigo, teria sido algo que eu teria, sabe? Porque mas sabe, eu não sei. E eu não vou fazer uma expedição de escavação para tentar descobrir o porquê. Eu fiz isso por anos, por que será? Será que estou fazendo algo errado e blá, 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 blá? Não, o diabo me odeia. Então, ele tenta me irritar de todas as maneiras que ele possa me irritar, sabe? E ponto final, fim de conversa. Mas eu tenho um grande testemunho, sabe qual é? Eu ainda estou aqui. Amém? E às vezes tudo que você tem que fazer é dizer: bem, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou respirando. Eu ainda creio em Jesus. Amém? E assim você pode poupar muito do seu tempo e trazer a você mesma muita paz, simplesmente dizendo: eu não vou tentar entender coisa alguma. Quando você fica preso nesse reino mental e seu cérebro apenas fica rodeando, você sabe o que a palavra preocupação significa? Calma que eu vou te contar assim que eu conseguir encontrar. Assediar, incomodar, fadigar ou afastar. Assediar, incomodar, fadigar ou afastar. E eis a minha definição: atormentar a si mesmo com pensamentos inúteis. Colocar a mente para rodear e rodear uma situação, procurando respostas que nunca virão realmente. Desperdiçar totalmente nosso tempo e não dar nenhum bom fruto. E a única coisa que eu posso dizer a você, que eu tenho esperança de que talvez algum dia vá te impedir de se preocupar e fazer você desistir um pouco disso, é que se preocupar não te traz nenhum bem. Isso não muda nada, não faz nada melhorar, mas pode te deixar doente, com dor de cabeça, pode te dar úlceras, pode mantê-lo acordado à noite, pode te deixar cansado. Posso te dizer muitas outras coisas ruins que isso traz, mas eu posso te dizer uma coisa boa que isto faz: a preocupação nunca muda ninguém, nem coisa alguma. Nós desperdiçamos totalmente o nosso tempo quando tentamos fazer o que só Deus pode fazer em nossa vida. Mas quando confiamos nele para mudar o que precisa ser mudado, mesmo que seja nós que precisamos ser mudados, ele pode nos ajudar e nossos esforços serão frutíferos e sua força e paz nos permitirão desfrutar a jornada.